Shalom, povo de Deus. Tudo bem com vocês? A paz do Senhor esteja com vocês, amém? Hoje eu vim falar sobre a raiz da rejeição. E aí eu vou ler as minhas anotações para vocês. Porque a raiz da rejeição, ela faz com que tentamos provar o nosso valor o tempo todo. Na maioria das vezes com bens materiais. Porque para que os outros vejam, a intenção é sempre provar o nosso valor para o outro. Isso faz parte da raiz da rejeição. Porque quando você sabe o seu valor, você não tenta provar para o outro quem você é, o que você faz ou o que você tem. Você sabe quem você é. Um dos exemplos é quando a gente pensa assim, eu preciso ter isso porque eu vou mostrar para todos aonde eu cheguei. Assim eu vou mostrar para todos o que eu consegui. Isso é raiz de rejeição. A raiz de rejeição, quero que vocês imaginem uma raiz, ela fica debaixo da terra, né? E então, ela fica lá escondida e ela vai crescer. Ela faz com que a árvore cresça, né? Mas eu falo sobre a raiz da rejeição. Ela vai fazer com que a árvore cresça e ela vai estar lá, porque é necessária essa raiz. Assim como é necessário também nossas dores e feridas. O que a gente pode evitar, óbvio que é uma bênção, mas a gente nunca consegue evitar tudo. E eu creio que vocês já ouviram falar que curados curam. Então, tudo tem um propósito debaixo do céu. Amém? E aí ela vai crescer superficialmente com a gente. Aparentemente tem tudo certinho, mas o mal está lá escondido. Então, eu quero falar de uma palavra que o Senhor trouxe a mim e agora eu fui entender o porquê dele me levou a esse sentido. Porque, assim, eu estou lendo a Bíblia com as meninas que eu discipulo. E aí, passando por Mateus, eu estava lendo o joio e o trigo. Todo mundo já conhece essa parábola do joio e do trigo, tal, e blá, e blá. E a própria palavra tem a explicação. Jesus falou a explicação sobre o joio e o trigo. Só que o Espírito Santo me trouxe uma explicação diferente. Algo íntimo. E agora que eu entendi, eu falei, então eu entendi agora, Espírito Santo, por quê daquela explicação totalmente diferente. Porque não é uma coisa para o mundo, é uma coisa interna. Então vamos lá, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Mas vamos lá, sobre o joio e o trigo. Então a gente sabe, né, aqui está escrito que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente em seu campo. E o Espírito Santo trouxe a mim. O homem, nós, semeou a boa semente, conheceu a palavra do Senhor em seu campo. E o campo, o Espírito Santo trouxe que é o nosso coração. Nós semeamos a boa semente no nosso coração. E aí, entretanto, todos dormiam. A gente também dorme. Há momentos que a gente esquece do foco, que é o Espírito Santo de Deus, que é Jesus, que é o reino de Deus. Então, a gente dorme. Enquanto dormiam, o inimigo lançou o joio no meio do trigo. Enquanto nós dormimos, nesse momento que nós estamos desfocado, às vezes porque olhamos para o lado e vimos o irmão fazendo isso, o outro irmão fazendo aquilo, o pastor fazendo aquilo, e aquilo te decepcionou como ser humano. E aí, o inimigo se aproveitou para plantar no seu campo. Olha isso, que doido. E quando ele plantou, até que você acordou, porque aqui, né, o dono do campo não viu, ele estava dormindo, então o inimigo veio e plantou o joio no meio do trigo. E aí, o trigo brotou e o joio também. Então, assim, a gente planta no nosso campo a palavra do Senhor, mas o inimigo plantou a sementinha dele também. E o joio cresce com o trigo. O que acontece nesse momento, as nossas dores, as nossas decepções, muitas vezes com o ser humano, porque não foi Deus que decepcionou, foi o ser humano, ou às vezes até Deus, porque ele faz as coisas da forma dele, da melhor forma, e a gente acha que deveria ser da nossa forma. Então, sim, eu sou uma pessoa que já estive decepcionada com Deus, e eu sei que eu escondi essa raiz dentro de mim. Até que um dia eu fui ministrada sobre isso e eu passei um final de semana inteiro revoltada
Porque eu estava revoltada com Deus. Eu falava, como pode? Achei que estava tudo bem, que eu já tinha resolvido isso. Mas eu não tinha, aquela revolta estava dentro de mim. Ainda lá, quietinha. Pois o Senhor teve que ativar para que lá na frente não atrapalhasse o que ele tinha na minha vida. Ou o que ele tem na minha vida. Ou na sua. Continuando, aí os servos do dono da plantação perguntaram para ele se ele tinha semeado a boa semente. Ele disse que sim. Então ele disse, mas a semente ruim também cresceu. E aí o que ele teve que fazer? Ele teve que deixar. O que ele disse? Deixa crescer. Quando for a hora da colheita, os frutos aparecerão. E o que não for fruto vai ser queimado. Então, só que esse momento, como que esse joio dentro de nós, ele vai ser queimado na hora da colheita. Porque nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Nós precisamos perceber qual é esse joio que está dentro de nós. Porque se você não parar, tudo bem que dependendo da situação, o Senhor vai te mostrar. Mas se você se prontifica, como eu me prontifico todos os dias. Se você se prontifica, fala, Senhor, o que tem de errado comigo? Senhor, isso não é normal. Esse comportamento meu não é de ti. Então me mostra qual é a raiz de rejeição que tem sobre mim. Qual é a raiz de amargura que está aqui atrapalhando. Porque assim, eu percebo quando você começa a buscar o Senhor, você começa a orar, começa a jejuar, começa a se consagrar. Não vai em qualquer lugar, não come qualquer coisa, se mantém em jejum, matando a carne todos os dias, mostrando para a carne que quem comanda é o Espírito, mostrando para a alma que quem comanda é o Espírito. Então, e aí você chega num patamar que você está pagando o preço por um tipo de unção, por um tipo de dom, e aquilo não está fluindo. Então você tem que olhar para si e falar, Senhor, tem algo dentro de mim que está me atrapalhando. Então tem uma raiz de rejeição que está me atrapalhando. E qual é? Porque eu preciso que o Senhor me mostre. Isso não significa que Ele vai te mostrar na primeira semana, mas continua pedindo isso, porque Ele vai te mostrar detalhes. Como essa semana Ele mostrou a mim comportamentos, Ele não mostrou para mim um pecado, mas Ele mostrou para mim comportamentos que me levam a pecar. E eu falei, Pai, realmente, esse comportamento que eu adaptei em mim me leva a pecar contra ti e atrapalhar a sua obra em mim. E eu vim aqui, o intuito disso é mostrar para vocês, depois farei vídeos falando um pouco sobre cada, mas eu vim mostrar para vocês, sabe aquele quartinho secreto que vai crescendo junto com a gente? Porque quando você entra numa raiz de rejeição, a rejeição vai trazendo vários detalhezinhos que vão te atrapalhar. E aí você vai entrando em coisas que são boas, mas ruins também para nós. Entende? É como eu vi uma ministração essa semana. A televisão é ruim? Não. Ruim é o que você assiste nela. A internet é ruim? Não. Ruim é como você usa ela para você. Entende? Então é a mesma coisa. Vou trazer detalhes aqui que tem o lado bom, mas como você está usando pode ser algo ruim. E aí eu quero falar sobre esse quartinho que gera uma raiz de amargura. Esse quartinho secreto que cresceu dentro de nós. Qual é aquele quartinho que você não deixa o Senhor mexer? Você precisa abrir essa porta para Ele, porque Ele permanece lá. Eu fui liberta desse quartinho quando eu falei, Espírito Santo, eu permito que você entre nesse quartinho. E eu tive como se fosse uma visão, não a olho nu, espiritualmente. Um quartinho fechado, tinha só uma janelinha. E tinha o Espírito Santo. Eu não vi o Espírito Santo, mas eu só via ele arrancando coisas e jogando pela essa janela. E eu, gente, que lindo. Foi muito lindo ver aquele naquele momento. E aí, isso vai te atrapalhar quando chega no propósito que o Senhor trouxe para a sua vida. Naquele plano, porque o Senhor planejou desde que você nasceu, desde o ventre da sua mãe. Ou antes disso, Ele já planejou. Então, mas para você chegar no propósito, você precisa estar totalmente aberto. E esse quartinho tem que ser aberto por você. Então, eu quero falar um pouquinho, quero citar. Primeiro, orgulho. O orgulho, ele leva à soberba. O orgulho é uma coisa boa, sim.
mas ele também é uma coisa ruim. Qual é a sua proporção? Ele leva a soberba, quando você se orgulha muito de algo que não te leva no propósito do Senhor, isso não é bom. E ele te leva a soberba, é porque eu sei, porque eu consigo. Isso é uma soberba, nesse tom principalmente. E a soberba te leva a uma arrogância, porque quando você é soberbo, você é arrogante com outras pessoas. E isso é raiz da amargura. E a arrogância te leva a uma dureza de coração, que o Espírito Santo não consegue trabalhar. Isso tudo dentro do quartinho. E tem a segunda parte, que está lá dentro do quartinho junto. A falta de perdão. Isso é um problema muito grande. E tem muitas pessoas, muitos crentes, vivendo assim. Ah, porque ele não merece. Ah, porque é o fulano que fez comigo. Eu não tenho que pedir perdão. Crianças, cresçam. Cadê a maturidade de vocês? Sabe o que é você pedir perdão ou perdoar? É se libertar. Se liberte. Não importa se o outro mereça ou não. Você merece estar livre desse peso. Sabe o que é não perdoar? É você lembrar o tempo todo. Quando toca no nome da pessoa, vem aquela dor, aquele peso, aquela sensação ruim. É você que está carregando esse peso. Acho que se vocês não ouviram falar, eu vou falar para vocês que eu gosto muito de falar sobre isso. Quando você não perdoa, é a mesma coisa de você tomar um veneno e achar que o outro vai morrer. Você toma um veneno pensando, vou tomar um veneno, porque o fulano fez isso e isso comigo, e ele vai morrer. Queridos, é vocês que estão tomando o veneno. É vocês que estão tomando esse veneno. Entende? E a falta de perdão traz uma amargura de alma que às vezes a gente não percebe que a gente tem essa amargura. Porque a gente leva tudo pro extremo. Orgulho no mal, não sei o que. Não. Uma pequena raiz pode te prejudicar lá na frente. Então, a falta de perdão te leva a uma amargura de alma que você não percebe. E então, essa amargura de alma te leva a um desamparo, a uma sensação de ninguém se importa comigo, ninguém me ama, ninguém quer saber de mim. E essa sensação de desamparo te leva a uma carência. E essa carência te leva a se ligar em pessoas que estão atrás de você por interesse. Essa carência te leva a ligar a ter uma dependência de pessoas que não te beneficiam em nada. Simplesmente estão ali porque precisam do benefício que você traz a elas, não se importando com você realmente. E essa carência também traz uma inveja. Mas a inveja é desejar o que o outro quer. Sim, mas é desejar a ponto de, não, tem uma leve inveja. Sabe aquela invejinha branca que o povo fala? Também é perigoso. Sabe quando alguém recebe uma bênção e você fala assim, nossa, que bênção, fulano recebeu uma bênção. Mas que hora vai ser minha vez? Não é pecado você falar para o Senhor, Senhor, eu quero a minha bênção. Mas quando você fala, em seguida, gerou ali uma inveja. Fulano recebeu. Isso é exemplos, tá, pessoas? Fulano comprou um carro. Ai, que hora que eu vou comprar um carro também? Fulano recebeu um dom. Senhor, que hora que eu vou receber um dom também? Entende? É uma invejinha branca que vai te prejudicar lá na frente. Porque ela pode crescer. E a inveja te leva à raiva. Muitas vezes sem sentido. E aí uma raiva de si mesmo. Por que que eu faço isso? Por que que eu penso assim? Por que que eu fui lá ajudar o fulano? Uma raiva dos outros também. Mas essa é uma questão interessante. Por que que eu fui lá ajudar o fulano? Fulano nem me agradeceu. Fulano nem se importou. Às vezes você vai lá, ajuda uma pessoa, e a pessoa vai e agradece a outra, que também estava junto, mas não citou o teu nome. E aí você fica com raiva. Isso é necessário, um autoconhecimento. E você entender quem é você. Se libertar dessa raiz de rejeição.
Porque quando você entende quem é você, o que você fez, e a sua parcela de benefício, não precisa ninguém mostrar para você o que você fez e como você ajudou. Entende? Mas a raiz de rejeição pode te derrubar. E lembre-se, você plantou a boa semente no seu coração. Mas a partir do momento em que você dispersar um pouco do foco, que é Jesus, o inimigo pode vir plantar no seu campo a má semente. Então pense nisso. Tá? Agradeço a vocês. Beijos.